Bom, pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém? Você é nação eleita, você é povo de Deus. Aquilo, Jesus às vezes para os outros ele é um tropeço, mas para nós, essa pedra que foi rejeitada pelo mundo, mas a Bíblia diz que para Deus ele é eleito e precioso. Então Jesus é uma preciosidade na minha vida e na sua vida. Amém? Vira para o irmão e fala com ele assim: olha, você tem uma coisa muito preciosa. Você tem Jesus. Fala com ele. Você é eleito e precioso para Deus. Amém? Dê as mãos, feche o corredor. Vamos agradecer a Deus por essa semana que nós tivemos. Eu creio que Deus tem uma mesa preparada para nós aqui nessa manhã. O alimento de Deus para o meu e para o seu coração. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos, Deus, pela sua palavra, Deus, que nos foi revelada, pelo testemunho que o Senhor dá de si mesmo nas Escrituras. E o Senhor não só deu a sua palavra, mas o Senhor entregou, diz a Bíblia, o seu próprio Filho, sendo nós ainda pecadores, estando mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos achou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos lavou no seu sangue precioso. E é por isso que nós estamos aqui, porque a palavra do Senhor diz que as nossas justiças, elas são como trapos de imundícias, mas nós não confiamos nela, nós confiamos no sangue precioso que foi derramado ali na cruz do Calvário. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos no seu ato de entrega, nós cremos na sua morte, na sua ressurreição, e é por causa dela, é por causa desse amor, que não foi só de palavras, não foi um amor fingido, mas foi um amor verdadeiro, quando ele se entregou pela minha vida, pela vida da igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não levou em conta todas as injúrias, tudo aquilo que o Senhor sofreu foi por minha causa, foi por nossa causa, e nós te adoramos, e nós declaramos nessa manhã que o Senhor é o Deus da nossa vida. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E nós podemos gritar nessa manhã como Davi no meio da congregação, que o Senhor é o Deus da nossa vida. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor e adore o Senhor nessa manhã com todo o seu ser e com todo o seu coração.
Bem-aventurados são aqueles que estão na casa de Deus. Louve ao Senhor. Bem-aventurado é o estar firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. A força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração altíssima. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, Deus, nossa oração altíssima. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ele é um Deus que é santo. Declare nessa manhã que só Ele é santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Celebre e diga: Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Existe uma nuvem de glória sobre as nossas vidas, amém? Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui. Quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui. Quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Ela vem dos altos céus, bailando sobre nós. Sinta o tremor do chão, ao som da tua voz. Raças e povos se alegrarão com o som da trombeta de Deus. Eu dançarei pelo vento com o
seguir com fé, amém? Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 noites fora daqui, amém? Maravilhoso és pra mim.
tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é meu lar. Glória a Deus. Queria convidar os irmãos agora a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém? Então, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele tem uma linha de recompensa. Eu não posso ser mais generoso do que Deus. Eu não posso, a Bíblia diz: honra o Senhor com os seus bens. Então, os seus bens e os meus bens não são só para que eu desfrute deles, mas eu preciso honrar ao Senhor. Eu preciso amar a casa de Deus e a obra de Deus. Se você está satisfeito, feliz com o que Deus tem feito, com o que Deus tem te dado, e tem reconhecido que a sua dependência é de Deus, você semeia no reino e semeia com alegria, não com imposição, não como se fosse um peso, mas com alegria. Amém? Levante sua mão. Eu quero orar por você que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta. Você também que não trouxe, mas queremos, como ministros de Deus, abençoar a sua vida nessa manhã. A Bíblia diz que o Senhor vai aumentar a sua sementeira e que não vai te faltar nada, mas é para que você abençoe os outros também. É para que você abençoe a obra de Deus. Amém? Deus, muito obrigado, Deus, pela saúde. Muito obrigado, Deus. Nós reconhecemos que a nossa capacidade vem do Senhor, ela vem da sua mão. Se não fosse o Senhor, se não fosse a sua graça sobre a nossa vida, talvez nós poderíamos estar num leito, talvez nós poderíamos estar parados, sem produzir, mas nós reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos, nós dependemos do Senhor, vem das suas mãos, Senhor. Muito obrigado pela vida, muito obrigado, Deus, pela disposição, muito obrigado, Deus, pelo amor que o Senhor derramou no nosso coração. E nós queremos abençoar outras vidas com essa palavra que nos libertou, que nos fez nova criatura. Deus, muito obrigado. E agora nós semeamos no reino do Senhor nessa manhã, não por imposição, não por terrorismo, mas porque a sua palavra me diz que a minha sementeira vai ser abençoada, que eu preciso abençoar as pessoas com aquilo que eu sou abençoado, Pai, e que aquele que retém, ele não é abençoado. E Deus, nós abrimos mão nessa manhã de uma pequena parte
daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem nos honrado, Senhor. Nós honramos a sua casa, Deus. Nós honramos, nós semeamos no teu reino, em nome de Jesus. Amém? Traga a sua oferta, querido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Todos vivessem o amor como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, vale a pena viver o verdadeiro amor. Viver perfeito amor, eterna essência de Deus, o amor de Deus, pra sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Deus. Avisar você que nesta noite nós teremos aqui o pastor Chico Malaquias. Quem conhece? Levante a sua mão. Então, ele estará aqui conosco e falará sobre a importância da família. E ele conversando com meu esposo, ele falou na mesma linha. Nós temos esse alvo aqui na igreja de trabalhar as famílias, de ver as famílias bem. Amém, irmãos? E ele ligou para o meu esposo: eu quero falar sobre a importância da família. Qual é o valor que você dá para a família? Para você ver que Deus prepara as pessoas justamente naquilo em que nós estamos andando. Amém? Então venha à noite, traga uma pessoa. O pastor Chico Malaquias tem uma experiência de acidente com uma carreta, teve a sua coluna achatada e Deus o levantou e o usa no mundo inteiro, pregando a sua palavra. Venha à noite, traga alguém necessitado de ouvir a voz do Senhor nesta noite. Amém? Alguém está nos visitando nesta manhã? Levante sua mão. Levante sua mão. Onde você está? A Fernanda está aqui conosco com o seu esposo, né, de BH. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Alguém mais está conosco? Os irmãos que há muito tempo nós não vemos, né? Vem à casa do nosso Pai. Tem um compromisso com o Senhor, porque Deus honra aquele que é compromissado. Quando nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida, a Bíblia diz o seguinte. Põe aí para mim, por favor. Mateus 6:33. Nós vamos ler em uma só voz. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo funciona na nossa vida. Amém? Vamos ler? Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então, o lugar do Senhor é muito importante na nossa vida, para que as coisas passem a funcionar e nós não tenhamos desgastes. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos ouvir nessa hora o aviso desta semana, por favor. Sábado agora. Eita! Olha nós aí de novo. Tá pronto, compadre? Pronto.
A mãe fica rindo, né, Sé? A mãe do Humberto fica rindo, olha lá. A mãe e o pai. Sem áudio. Nós que medo. Todo mundo já sabe, né? Eita! Nós aí de novo. Tá pronto, pai? Então vamos lá. Espera aí. Vamos esperar. Beleza, vamos lá. Se o capeta aparecer, nós é crente na vigília. E se ele endurecer, nós que medo na vigília. E quando Jesus descer, glória a Deus, que alegria! Mas só não pode acabar com a nossa fé. Nós é crente na vigília, nós não vivemos sem ter fé. Mas só não pode acabar com a nossa fé. Nós é crente na vigília, nós não vivemos sem ter fé. Ô, comadre! Ô, comadre! Nós viemos aqui para convidar vocês para participar da festa do milho, do Arraiá do Milho, no próximo dia 10 de agosto. Vem com a sua família, traga as crianças, traga o vizinho, traga todo mundo para participar do Arraiá do Milho no próximo dia 10. Vai ter pipoca, vai ter canjica, vai ter pé de moleque, vai ter bolo, vai ter torta, vai ter churrasco. Vai ter quentão. Então, vai compadre, mas não é disso? Vai ter, vou botar lá quentão pra dançar a dança. Ah, vai ter dança de roda também. Vem com todo mundo, vem com essa família no próximo dia 10 de agosto na Igreja Batista Central. E a galera vai ser galera muito joia. Tudo que quiser fazer, pode que nós apoia. E se tem festa milho, aí sim que nós apoia. Mas só não pode acabar com a nossa fé. Nós é crente, nós tem fé, nós não vivemos sem fé. Mas só não pode acabar com a nossa fé. Nós é crente, nós tem fé, nós não vivemos sem fé. Oh! Graças a Deus acabou. Eu não aguento mais isso. Ficou ótimo. Sábado agora, então, nós temos o compromisso de estar com um amigo nosso aqui, envolvido. Ué, tem um telefone tocando aí, irmão. Seu filho, eu escutei um trem tocando aqui. Ou é impressão minha? Estou delirando, né? Tá certo. Irmão, também nós vamos ter no sábado, nós vamos ter uma dupla sertaneja aí. Vamos ou não? Senão o irmão está convocado. Você ore para o cara chegar aqui, que senão você que vai cantar as musiquinhas sertanejas. Você tem um jeito, velho. Perfil total. Vamos ficar em pé mais um minuto, irmãos. Dá um abraço no teu irmão, diga: o Senhor é contigo nessa manhã, querido. Irmão, dá uma esticada aí. Estica os braços, que a jornada será longa nessa manhã. Como eu não vou pregar à noite, normalmente eu estou pregando de manhã à noite, no domingo, então eu já vou descarregar tudo aqui de manhã. Amém? Dá a mão para o irmão aí. Vamos levantar agora o nosso coração para Deus. Nós precisamos aprender algumas coisas de fé. Então nós aprendemos na última quinta-feira que nós podemos ter a fé do tipo de Tomé. É uma fé vacilante, uma fé que primeiro precisa ver para depois crer. Isso não é fé. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus o ajudou naquele momento de dúvida no coração dele. O Senhor não julgou, não condenou, mas trabalhou Tomé para que ele ficasse em pé. Eu sei que Deus fez na quinta-feira aqui, tem feito maravilhas. Eu estou vivendo dias que as reuniões aqui têm sido tão gostosas, principalmente não sei quantos estão vindo na terça, mas Deus tem nos surpreendido na terça-feira. A gente acha que uma reunião é assim, a outra é assada. Irmão, se você chegar aqui com o coração aberto, com o teu espírito aberto, Deus vai falar. Se você fechar teu coração, meu irmão, o prejuízo é seu. Então, quando você sair da sua casa,
gente deve clamar ao Senhor. Senhor, fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu necessito. E às vezes a gente necessita coisas, mas não quer ouvir. A gente só quer ouvir o que nos convém. E ontem à noite estávamos conversando com os jovens casados, a mocidade, sobre o que é adoração. O maior ato de adoração chama-se obediência. E nós, eu e Célia, estávamos saindo de casa escutando uma música em espanhol que fala sobre isso. Senhor, a minha obediência é a minha maior adoração. Não é obedecer dizendo eu estou aqui na igreja e eu obedeço. Nós trabalhamos ontem, interagimos aqui à noite. Quero estender esse convite a você que fica à noite assistindo televisão. Então venha para cá que você pode assistir alguma coisa melhor. Eu estou dando uma sequência de palavras. E aprendemos ontem que obedecer é algo que tem que estar no nosso caráter. Se você quer ver alguma coisa na sua vida, se você quer entender alguma coisa na sua vida, primeiro você vai ter que obedecer. Se você primeiramente não obedecer, você nunca vai entender. Há pessoas que querem primeiramente entender para depois obedecer, correto? Isso é o reino natural. Mas no reino espiritual nós temos que obedecer. E aí no caminho nós vamos aprendendo, nós vamos vendo, nós vamos tendo a visão do que Deus quer para a nossa vida. Mas olha, por que há tanta guerra aí no teu coração? Porque você quer entender primeiro, amado. O reino de Deus é diferente, as regras são diferentes, a forma de pensar é diferente, a forma de agir é diferente. Não quero entender. Você quer um texto só para clarear a tua oração nessa manhã? João 13:17. Jesus começa a lavar os pés do pessoal. E qual é eles ficam perdidos. Que isso, Jesus? Não faz um negócio desse não. E o que ele fala? Só obedeçam. Vocês não estão entendendo nada agora, mas lá na frente vocês vão entender. Não importa, vai obedecendo. Você está numa reunião como essa, você vê que, mas eu estou obedecendo a Deus. Mas você não está obedecendo a palavra. Você ouve a palavra e não pratica. O Senhor fala para você, me honre aí, o teu dízimo, com a tua oferta. O que se faz? Não, nessa área eu não acredito. Não, nessa área eu não quero ir. Você está aqui na igreja, mas você não tem comunhão com o irmão. Você está desobedecendo. Então como é que você quer adorar a Deus se você não quer obedecer? Meu irmão, só obedece. O resto Deus faz. Deus, Ele priorizou a obediência ao ponto de Jesus Ele morrer na cruz do Calvário. Ele foi até lá por obediência. Querido, Deus só quer que você obedeça até a tua morte. Não vai mais além disso, tá? Só até a morte. Está aí Filipenses 2, verso 8. É só até. Não queira ser obediente depois da morte. Pelo menos até lá você tem que ser. Então essa manhã nós aprendemos isso, esta semana, e praticamos isso. Temos que praticar, porque conhecimento bíblico nós temos de sobra. O problema que falta é a prática. Nós já sabemos a Bíblia, irmão, mas o problema é que o pessoal não quer praticar. O fruto não aparece, a vida fica travada. E aí você quer saber por quê? Primeiro obedeça, depois Deus te mostra. Você já viu um filho? Estava falando ontem pregando o evangelho para um homem da sociedade aí, um policial. E de repente pareceu que era igual Jesus. Foi chegando gente. Parecia que é igual aquele homem que vende chá na praça, aquele chazinho. Ele leva uma cobra, atrai pela cobra e todo mundo fica em volta dele. Quando vi, estava em volta de um monte de gente. E eu pregando o evangelho, eu disse, e ele falou assim para mim, pastor, é interessante que lá em casa eu sou o pai. Meu filho chegou para mim e disse, não, mas pai, o senhor tem que ser amigo. Amigo não, eu sou teu pai. Aí eu falei assim, mas cara, mas e aí? E eu querendo ganhar o rapaz para Jesus. Ele disse, não, lá em casa eu não sou colega dele.
eu sou o pai. Então ele precisa entender que é lá em casa eu sou o pai. Eu disse, é isso mesmo, cara. Está na Bíblia. O sacerdote é você, tem que prover mesmo. Prover tudo dentro de casa. Se você não está nesse papel, você está debaixo de maldição. Porque o homem, ele tem que ser o provedor da casa. Viu, irmão? Você tem que ser o provedor. Se vira aí, velho. E aí ele começou a chegar outras, começamos a orar. Meu irmão, só faltou um cara para tocar. E a gente ia receber a oferta. Porque o culto estava pronto. E outra coisa, não existe culto sem oferta. Vocês sabiam disso? Não existe reunião sem que se levante uma oferta para consagrar a Deus. E essa manhã, quantos estão dispostos a ouvir do Senhor, mesmo coisa que você não consegue entender? Então nós vamos fazer essa oração. Se eu quiser adorar a Deus, levante a mão do teu irmão e diga: seu filho, se eu quiser, se eu quiser adorar a Deus, é só obedecer, né, irmão? tenho que ouvir do Espírito. Você quer ouvir verdadeiramente o que Deus tem para a tua vida? E obedecer. É tão simples, né, o Evangelho? O Evangelho não tem voltas. Se entregue ao Senhor nesta manhã. Eu tenho que aprender a ouvir. O que, meu irmão? O que você quer? Mesmo sendo que não quero. Então isso vai te fazer bem, não vai te fazer mal. E ainda assim abrir meus lábios. É igual o teu pai, quando ele manda fazer, você tem que fazer. Você não tem que entender para obedecer. Para adorar. Eu tenho, Senhor. Se eu quiser adorar a Deus, Aleluia. tenho que entender seu filho. Aleluia. Se eu quiser adorar a Deus, O Senhor nos ensina nessa manhã a guardar esse depósito. e ouvir do Espírito. Aquilo que o Senhor tem depositado em nossas vidas, Espírito Santo. Ensina-nos nessa manhã a guardar. Ensina-nos a caminhar na tua visão, na tua vontade. E obedecer. Tenho que Levante só aprender tuas mãos agora ao Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir. mesmo sendo que não quero. E ainda abrir meus lábios. E ainda assim abrir meus lábios. E fazer o quê? Adorá-lo. Só adorar. Só adorar. 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 Adorar o Senhor. É obedecer. Adorar. Adorar. É obedecer. Oh, Senhor. Só para adorar. Estamos aqui. A minha adoração, Senhor, é te obedecer, é te obedecer. A minha adoração é te obedecer, Senhor. Oh, aleluias. Oh, Senhor, batiza a tua igreja nessa manhã com o teu Espírito, Jesus. Batiza, batiza com o teu poder, com a tua glória, com uma unção de obediência. Aleluias. Canta lá, canta lá. Sim, meu Pai.
Mesmo, Senhor. Mesmo sendo que não quero, Ora la canta, e ainda assim abrir meus lábios te adorar, Senhor. Para adorar, para adorar, para adorar, só para te adorar, Senhor, só para te adorar, para adorar, oh Senhor, oh, trabalha conosco, Senhor. Estamos abertos à tua voz, queremos a tua voz. Só para te adorar, Jesus, para adorar a ti, Deus. pode se sentar, queridos. Para adorar, para adorar, para adorar. Há um bálsamo nessa manhã. Deus quer te curar nessa manhã. Aleluias. Falamos um pouco sobre isso na quinta-feira. Na quinta e no domingo à noite estou falando sobre essa jornada de palavras de avivamento. E de manhã nós estamos falando sobre família. Mas como hoje nós vamos ter um irmão ministrando à noite, um pastor, sobre o valor que você dá à sua família, vamos ver qual vai ser o valor que você estará dando, se você vem ou não. Então, à noite, eu espero que você dê o valor correto para a sua família. Alguns dão valor para os entretenimentos, alguns dão valor para uma casa, alguns dão valor para os seus carros, para as suas posses. Mas o valor que Deus quer que você dê é para a sua casa, para a sua família, para os queridos que Deus confiou em tuas mãos. Amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã? É para Ele, irmão. Se for para Ele, melhor. Senão eu vou chamar aquela irmã aí. Vai, irmão, glorifica o Senhor. Aleluias. Oh, glória. Amém. A minha garganta está excelente. Fala para o teu irmão, precisamos orar para que Deus nos ajude a guardar o depósito, aquilo que recebemos dele. Vamos abrir a Bíblia, Mateus 14, verso 22 em diante. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Deixa eu lhes explicar uma coisa. Toda vez que um pescador falava, é um fantasma, porque ele já sabia que o seu barco ia a pique. Chegou a nossa hora. Quando estavam dizendo é um fantasma, não é como você está dentro da sua casa e vê uma sombra passando, que é a tua própria sombra, e você se assusta com ela. Não, eles estavam dizendo é um fantasma. E na expressão desses pescadores, um fantasma, é que tudo estava sendo destruído da vida deles. A vida deles estava indo embora. E a Bíblia diz que eles se encheram e começaram a gritar. E era uma coisa estrondosa, porque eles não tinham para quem gritar. Eles gritavam entre si. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, sim, e disse, Senhor,
és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedrão. E descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmão, já fiz uns testes de tentar andar sobre a água. Quantos aqui já fizeram esse teste? Fala a verdade, irmão. Não me deixe sozinho nessa loucura. Já tentou? Eu disse: não, eu acho que o Pedro não era tão leve quanto eu, né? Mas ele andou sobre as águas. Eu disse: Jesus, ele andou. Um dia eu estava dizendo: eu quero exercitar minha fé, Senhor. E eu saí correndo pela água, mas não deu nem um segundo, eu afundei, irmão. Eu comecei a olhar para os lados, para os lados de quem estava me olhando. Vai que eu consigo andar sobre as águas, como é que eu vou provar? Irmão, eu andei sobre as águas. Se eu chegasse aqui para você e falasse: eu andei sobre as águas, vocês acreditariam? Aí, seus incrédulos. Por isso que Deus falou assim: não adianta você até pode andar sobre as águas, mas o povo não vai acreditar. Como não tinha ninguém, irmão, na próxima vez eu vou levá-los todos para ver eu andando sobre as águas. Como é que é? Eu vou filmar, vou trazer. Mas aí o pessoal vai falar: sabe o que, irmão? Foi uma montagem do pastor. O povo é o povo, irmão. Vocês precisam conviver com o povo. O povo é bom. Melhor que isso não existe, é só o céu. E a Bíblia diz que ele teve medo. Começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, porque duvidaste? Abra teu coração, teu espírito nessa manhã, irmão, para receber o que Deus tem para a tua vida. Nós estamos numa jornada de palavras de fé. E eu cheguei aqui, já fui falando para alguns irmãos: e aí, irmão, o teu projeto, como é que está? Ah, pastor, encontrei um casal ali, falei: e aí, já marcou casamento? Não, ainda não. Que falta de fé, irmão. Sabe, às vezes as pessoas não querem se enxergar. Elas não se enxergam. Agora, é uma fé que vem de Deus. Não é uma fé que você vai cultivando nos tempos de igreja. A fé que vem do Senhor é diferente. É o que nós aprendemos na última quinta-feira. Eu sugiro que você pegue o CD e vá escutando dentro do teu carro. Quando você crê, o Espírito Santo começa a te renovar. Então, Jesus, quando ele encontra-se com Marta e Maria, no capítulo 11, se eu não estou equivocado, no verso 40 de João, ele fala assim: olha, se você crer, você verá a glória. É uma condicional, você tem que crer. E crer, o que alimenta essa tua crença? Se nós precisamos ter a fé que vem de Deus, como é que eu tenho a fé de Deus em mim? A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. O dia que você deixar a palavra de lado, você estará fraco na fé. Você não andará por fé, você andará pela religiosidade sua. E aí que está o grande problema que as pessoas estão enfrentando. A fé é tão importante que Jesus a considerou prioritária. Se você crer, você verá a glória. Jesus respondeu: não te disse. Ele fala, ele diz, aí ele aponta. E primeiro ele fala. Então, qual é a palavra que você tem do Senhor para a tua vida? Qual é a palavra? Ontem estava aqui com uma mocidade, eu falei assim: qual é a palavra que você tem sobre o teu namoro? Qual é a palavra? Aí o Pedro falou, eu tenho uma palavra para as irmãs, para elas chegarem a mim. Tu me amas, Pedro? O Pedro é ousado, disse: olha, se você continuar, você vai ver que teve um problema lá, Pedro, com você. Já que você está usando a palavra, também você falou uma coisa errada, e o Senhor disse: arreda-te de mim, Satanás. Vai que uma irmã fale para você: arreda-te de mim, Satanás, o que está na tua boca eu não quero. Mas pode ser que uma outra fale assim: olha, não foi a tua carne que revelou você para mim, Pedro, foi o céu. Ele que não soube me bater. Mas irmãos, o que diz a Bíblia em Hebreus 11, verso 1? Fé é convicção, fé é certeza. Quando eu tenho alguma coisa na minha vida, que Deus fala comigo, eu não quero ouvir ninguém.
Tem horas aqui na igreja, irmãos, que eu não ouço ninguém, eu atropelo todo mundo, porque se eu for ouvir um, outro, eu vou escutar os ruídos, e eu vou começar a afundar. Assim é a tua vida, quando você começa a escutar ruídos, os ventos começam a chegar, você não pode perder tempo com o vento. Pedro perdeu tempo com o vento, com nada, o cara já tinha andado sobre as águas, mas ele deu atenção aos ruídos. Você acha que ele botou o pé, tudo estava normal, irmão? Ele só pôs o pé e foi andando no que o Senhor falou. Quando você anda naquilo que Deus te fala, você pode entrar em descanso. O grande problema é que a gente anda aqui dentro a gente fala amém, dá glória a Deus, pula, a gente dança, mas chega lá em casa, você começa a dar atenção ao ruído, aos ruídos. Há uma força contrária para você ficar desligado da fé toda hora. Aqui você sai curado, em casa a enfermidade dobra. Aqui Deus diz: eu te curei, e você diz: eu recebi. E você até a porta sinta até os sintomas de ser curada, de ser libertada. Mas quando chega na sua casa, a voz, os ruídos, eles começam a entrar e roubar toda a tua segurança que o Senhor estava dando a você, porque você não vigia. Satanás quer que você solte da vida da fé. Ele quer que você comece observando tudo que está em tua volta. É assim, não é a nossa vida? Vamos falar a verdade. Ele quer que a gente avalie tudo que está em nossa volta. E quando nós temos uma promessa de Deus, nós temos a palavra ao nosso favor. O Senhor é a tua força. Não é o que você está vendo, não são os ruídos que estão chegando. É o Senhor, é a sua palavra. Por isso que eu sempre digo a você qual é a palavra que você tem para você fazer o que você está fazendo, o negócio que você está envolvido, qual é a palavra que você tem, porque essa palavra vai te sustentar. Qual é a palavra que você tem para casar com esse rapaz? Qual é a palavra que você tem para ter um filho? Qual é a palavra que você tem? Porque quando chegar tudo isso na tua vida, você será sustentado por essa palavra. Nós queremos, irmãos, ter as coisas do Senhor, mas não buscamos as coisas do Senhor, porque o diabo ele sempre vai se levantar para que eu e você fiquemos paralisados, parados na fé. Jesus disse para aqueles discípulos, para Pedro, para a turma que estava lá: sou eu. Sou eu. E ele creu que não iria morrer naquela hora. Era uma questão vital. Ele disse: já que eu vou morrer, eu vou desafiar mesmo. Estou vendo, ou é um fantasma, e se é um fantasma, era um indício de morte, o barco ia a pique, isso era uma lenda para eles, da época. Eles sempre tinham uma visão, eles falavam, quando tinham uma visão, ia acabar. Já que vai acabar, eu vou enfiar o pé na água aqui. Seu Senhor, manda aí pela água. E ele foi. Ele recebeu uma palavra do Senhor Rema. Essa é uma palavra de revelação. Só que os rugidos que estão em nossa volta são fortes. E aí quando nós começamos a dar atenção a isso, nós não temos substância com a nossa vida de fé. Você começa a olhar diagnóstico, você começa a viver dias da tua vida em que você acha que os outros é que são os privilegiados. Você começa a se limitar, você acha que o teu sonho jamais vai se realizar. Eu fico imaginando todos os dias, Abraão, eu falei na quinta-feira, diante daquele espelho, né, irmão? Abraão se olhando com o corpo, a Bíblia diz que ele olhava para o corpo e dizia, que caquinho, mas glória a Deus. Olhava para Sara esbelte, com 90 anos, irmão, disse, tu é uma gata.
que vai me dar um filhão. E isto é um sonho, porque a Bíblia diz que ele tinha uma visão que não era uma visão que nós temos hoje. E a Bíblia diz que todos os dias ele olhava para ela. Se alguns irmãos falaram no final da reunião ali no canto, pastor, Abraão estava meio cego, não estava? Eu disse, irmão, Abraão estava com os olhos iluminados, ele estava enxergando além daquele caquinho que estava na frente dele. E você acha que ele era melhor que ela? Ela tinha 10 anos, ela era 10 anos mais nova. E o pessoal só andava, irmão. O pessoal só comida, a comida deles era a comida do céu. Era comida bacana, exercício todos os dias. Você chega a 100 anos inteiro. Agora você anda de carro, come um monte de porcariada. Ontem estava explicando que isso também, às vezes a gente acha que não é pecado, é pecado. Isso é um assunto para a gente conversar com a igreja toda outra hora. Onde você tem perdido essa substância da fé? Deus tem nos dado palavras. E a Bíblia diz que esse homem gritou. Gritou. E às vezes a gente está aqui dentro desta casa, gritando, Senhor, me dá a vitória. E Ele te dá a vitória e você grita de alegria. Você começa a andar na dimensão do Senhor. Não é? Você não vem aqui todo culto, não é para isto? Você não é fortalecido aqui dentro? É ou não é? E aí, por que isso não tem continuidade ali fora? Porque nós estamos ouvindo. E a Bíblia diz que nós estamos ouvindo os rugidos. Como é que a gente cuida disso então, pastor? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 13, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos. A Bíblia diz que eles creram, eles viveram pela fé. E eles viram antes de receber. Aliás, eles nem receberam, já estavam felizes. Abel, Jacó, Abraão, eles olharam. O que você vê na tua vida? O que você enxerga de fé? Meu irmão, em fé é para você olhar lá na frente, não é para você dizer assim, eu tenho fé depois que recebeu. Agora você só olha o que as pessoas estão dizendo, então você é aquilo que você tem falado. Deus disse uma coisa e o diabo está falando outra. O diabo fala que você é um fracassado, que você luta e não tem nada. Mas Deus disse, eu tenho uma promessa para você, que você será grande, que você será cabeça, que você crescerá, que tua casa será casa abençoada, que você será uma pessoa feliz, alegre. Mas o diabo fala o quê? Que você nunca vai ter nada, que você não vai chegar lá. As intimidações que a gente recebe diariamente são tristes. E aí como é que você vê? Se vê enfermo, se vê derrotado. Tem um irmão que ele precisa corrigir a boca dele rápido. Pastor, eu não sirvo nem de peão. Eu estou corrigindo essa frase dele agora. Fiz teste até para peão, o pessoal não me quis. Disse, porque você não é peão. Você vai ser cabeça em algum lugar. Peão você não vai ser. Nada contra os peões. Agora tem gente que já está se vendo lá no cemitério. Passa lá. Enterra então a tua vida. Onde você se vê? Você está ouvindo a palavra ou você está ouvindo o diabo? Olha aqui para mim. Está ouvindo a palavra de Deus ou você está ouvindo a voz do diabo? Uma das duas coisas você vai ter que começar. Muitos estão se vendo divorciados. Porque o pensamento de divórcio é a vida inteira. Meu irmão, se vê aí no hotel, numa banheira,
com o teu maridão, com a tua esposa, vai celebrar a vida. Eu nunca esqueço que eu fui um dia convidado para uma igreja, fui pregar lá em Ribeirão Preto, os caras me botaram no hotel, irmão, tinha banheira, só não tinha minha mulher. Eu cheguei lá, viajei 25 horas de ônibus lá do Paraná, do interior, não, peguei um pinga-pinga, irmão, conheci o interior todo de São Paulo e do Paraná. Cheguei lá, colocaram eu lá, não tinha uma banheira, irmão. Eu olhei para ela, Deus, eu não mereço. Eu não liguei a banheira. Desgraça do diabo. Aquela cabeça pequena. Disse, não, eu acho que isso é pecado. Eu não mereço, Senhor. Aí eles me deram uma oferta, eu nunca esqueço. A oferta foi tão grande, disse, Jesus do céu, eu não sou digno disso, nunca precisei. Eu tenho o salário lá da igreja. Mas eles me deram, a primeira coisa que eu fui no shopping. Eu peguei aquele dinheirinho, irmão, fui lá e comprei umas panelas de vidro. Cheguei com as panelas todas, de um conjunto, era novidade. Torrei todo o dinheiro com aquilo. Cheguei em casa com as panelas de vidro, disse, nossa, Celinha vai ficar rindo. E ela botou, a primeira coisa, ela foi fazer o arroz, queimou tudo, irmão. Foi uma confusão, disse, isso não era para nós mesmos, nós temos que viver com a panela, daquela panela de alumínio que dá câncer. Acho que é isso. A gente começa a se olhar desse jeito. Como é que você está se vendo? Eu estou falando de um mundo espiritual, querido. Um homem chamado George Miller, você pode comprar todos os livros dele, foi um dos pastores mais ousados que eu já li de biografias. Anote aí, George Miller. O dia que se passar numa livraria evangélica, tudo que tiver deles pode comprar, irmão. Que você vai dizer assim, nossa, esse cara é o cara. Parece que com ele funcionava, não é que com ele funcionava. Ele nunca deixou com que as pessoas ditassem as suas vidas. As circunstâncias ditassem. Ele não deixava. Ele, primeira coisa, ele nunca saiu pedindo nada para ninguém. Ele abriu um orfanato. Ele tinha uma igreja pequenina no interior. Ele abriu um orfanato. E ele começou a ter 10 crianças. Ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Na hora de ter as refeições, ele ficava lá meia hora, 40 minutos antes, disse, Deus, envia a refeição para essas crianças. Irmão, todos os dias a refeição chegava na hora certa. Ele já estava dando graças, não tinha nada em cima da mesa para as crianças, nada. O Espírito Santo tocava em alguém e trazia para aquele lugar. E aí ele começou a ter 20 crianças, 30 crianças, 2.000 crianças. Ao ponto de um dia ele dizer assim, as crianças estavam olhando para ele, e ele nunca pediu para nenhum empresário, para ninguém, nenhum centavo, porque ele disse, o meu Deus é o provedor de tudo na minha vida, não é o homem. Deus pode usar o homem, mas não vai usar eu para cutucar o homem. Ontem eu estava aqui pela manhã, cheguei aqui na igreja, eu disse, Deus, eu fiz uma compra grande, e o Senhor sabe, eu não vou pedir dinheiro, nunca pedi dinheiro para ninguém. Irmão, chegou um irmão de viagem, passou aqui, disse, pastor, eu estou chegando agora de viagem. Eu disse, o irmão, está sumido, hein, velho? O que houve? Tirou férias de Deus também? Porque tem uma turma que tira férias de Deus aqui. Disse, não, pastor, eu estou chegando aqui que eu fechei um grande negócio, quero dizer para o senhor, quanto é que custou os bancos da igreja, os novos, as cadeiras novas? Eu disse, irmão, é pouco, irmão, é 40 mil só, eu devia ter falado 100, eu disse, a metade eu vou dar. Eu disse, oh Deus, por que eu não falei mais? O Senhor podia ter aberto meus olhos, era a minha hora. Eu disse, Deus, tanta tribulação, o Senhor vai me dar o Senhor me dá um escape bacana. Eu já saí daqui alegre, irmão. E aí, ontem pela manhã, Deus me honrou. Falta só outra metade, às vezes você está aqui, né, irmão? O Senhor é contigo. Eu estou aberto àquilo que Deus estiver movendo. É Ele que provê tudo aqui. Aí o irmão, depois chegou um irmão meio incrédulo, falou assim, e aí pastor, como é que o senhor vai arranjar o resto? Eu disse, já começou. Eu é que não vou pedir para ninguém. Eu nunca pedi nada para ninguém. Já pedi alguma coisa para você de dinheiro aí, irmão? Botei a mão no teu bolso?
Só para os próximos. Os próximos eu tiro o couro. Tiro ainda o scalp, fico andando com ele na mão. Senhor irmão, você tem que dar mesmo, porque você não tinha porcaria nenhuma, Deus te honrou, te levantou, nem mulher você tinha, fui eu que arranjei para você, tua cara era uma cara feia, velho, a mulher ficou cega, casou com você e ainda vai te dar filhos. Amém, irmão? Amém, Cabral? Não, irmão, eu que fiz tudo. Fique bem entendido, né? Eu fiz as coisas que Deus mandou eu fazer. Irmão, um dia esse homem, Jorge Miller, ontem eu fiquei me deleitando até umas 2 horas da manhã na história da vida desse homem. Ele estava indo, ele tinha que pregar lá no Canadá. E ele chegou no barco e disse, capitão, nós estamos atrasados, capitão. Ele disse, Jorge, não tem jeito não. Está vendo a neblina aí? Não estou vendo não. Você está cego? Está vendo a neblina na tua frente? Nós não vamos chegar lá amanhã não. Ele disse, mas eu estou me vendo pregando lá. Ele disse, eu posso fazer uma oração? Ele disse, pode. Levantou a mão, Senhor, limpa o caminho, em nome de Jesus. E ele voltou, foi para baixo lá, dormir. E ele chegou lá, porque ele se viu lá. Quando você se vê em algum lugar, Deus vai te pôr lá. É isso que eu quero dizer, esta é a fé que vem do Senhor. Mas se você se vê como coitado, se você anda se vendo como um doente, se você se anda se vendo como solteira, que tem uma irmãzinha falou essa semana para mim, pastor, estou com a vontade de casar, nem namorado tem. Eu já falei, vai, muda de país, já dei endereço para ela, o escolhido dela está lá e ela está murrinhando. Então fica aí ralando. A Celinha está rindo. Irmão, eu queria que todas as irmãs da igreja casassem com meus filhos, que são irmãs abençoadas. Não, só uma, entendeu? Não é todas, o harém não. Mas sabe, são bênçãos do Senhor. Estão dentro da casa do Senhor. Quem é que não quer esse privilégio? Uma igreja tão abençoada de mulheres. Eu não sei que ontem eu peguei o Amin aqui, matei ele, não. Eu disse, ei, cadê tua namorada? Se Deus quiser amanhã, eu estarei namorando o pastor. Eu disse, ela é crente? Não. Eu disse, puxa vida, rapaz. Que é isso, meu? Mas eu vou ganhar ela para Jesus. Primeiro ganhe, depois namore. Aí ele ficou pensando, mas eu sei que vai ser difícil ele primeiro ganhá-la, para depois namorar. Ele quer ganhar primeiro para ele, depois para Jesus. Irmãos, eu estou vendo as promessas de Deus na minha vida se cumprirem. Quantas promessas você tem do Senhor na sua vida? Cadê elas? Levante a mão e apresente. Senhor, eu tenho uma aqui. Se eu sair perguntando para você nessa manhã, qual é a promessa que você tem de Deus para a tua vida? Você tem o verso bíblico aí? Que Ele falou com você? Você tem a palavra rema? Você tem aquela palavra que queimou teu coração? Que o Senhor disse, eu te darei um filho. Você tem, a Célia leu um verso ontem aqui para mim, eu acho que é Jeremias 22, 27, e eu estava indo para o monte, irmão, e eu disse, eu vou embora para o Paraná, eu não quero ficar mais aqui, Senhor, essa turma aqui é uma turma difícil, eu tinha aqui 20 pessoas, os caras ainda ficavam me escravizando aqui, eu não aguento mais essa raça. Eu disse, eu vou embora daqui, Senhor, eu vou voltar para o Paraná, e o pessoal me fazendo um convite para ir embora ainda. Aí, Célia, vamos orar. E a gente obedece a mulher. Aí Deus deu essa, amor, tem uma palavra aqui para nós. Eu nunca esqueço, peguei o tapete do carro, botei no chão lá no monte, fiquei lá, só eu e ela. Disse, Celinha, vamos descer, que eu não creio nesse negócio de você abrir a Bíblia e ir lá no horóscopo. Se eu não acredito nesse troço. Amor, Deus está falando que jamais nós vamos voltar para lá. Eu disse, dentro de mim, eu disse, não é possível, Deus está equivocado. Jamais. Eram 3 anos só que eu estava aqui, irmão, no 3º ano. Pastor Batista, aguenta só 3 anos a turma. O tempo de fôlego do Batista é 3 anos. Ele quer mudar de lugar.
Porque daí ele começa a conhecer a turma, ele disse, agora não aguenta mais a turma, tchau. É o período de 3 anos para você conhecer uma igreja e para você conhecer os líderes, os pastores, para você conhecer a igreja que você está. Aí ela vai e tira uma outra palavra. Se a terra, se vocês ainda dizem aí nesse capítulo todo, a terra, se vocês voltarem, a minha espada passará dentro da tua casa e haverá fome. Eu disse, eu estou louco, é aqui mesmo que tem que ficar. Não saio daqui nunca mais, até Jesus voltar. Você quer a palavra mais clara que essa? E aí um dia eu tinha que pregar lá no sul, irmão. A Célia estava compartilhando toda essa história ontem aqui. Ela disse, olha, Deus nos deu uma palavra, e nós não vamos para a estrada sem o Senhor nos dirigir. E Deus nos deu uma direção naquele dia. E aí ela disse, eu não vou se Deus não falar. Eu disse, não, você está certa. O homem é um pouco mais prático, a mulher é um pouco mais sensata, né? Eu estou falando prática na rapidez. E aí ela falou assim, amor, a Bíblia diz, vira teu rosto para o sul e anuncia a palavra, vamos embora. Eu disse, então fomos embora. Então, irmãos, nós precisamos entender o que a gente está vendo. Como é que você está se vendo? Um limitado. Provérbios 4, de verso 20 em diante, diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. Você precisa ter uma palavra rema. Palavra rema é diferente da palavra logos. Eu já expliquei isso para a igreja. Palavra rema é aquela que queima no teu coração, que o Senhor falou com você, que te levantou, que te pôs em pé. Está lembrado dessa palavra? Pois é, então ela vai se cumprir na tua vida. É essa palavra que vai te sustentar quando os rugidos, quando as coisas em volta tiverem, sabe, te pressionando. E aquela palavra que vai te dizer, o Senhor vai cumprir isso na minha vida. E aí a Bíblia diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não deixe se apartar dos teus olhos, não deixe de apartar dos teus olhos a palavra que Deus te deu. Fala para o teu irmão, não deixe os rugidos apagarem a palavra de Deus. Dá um glória a Deus. O que Deus falou não pode sair dos teus olhos. O que Deus tem falado com você não pode sair dos teus olhos. Nunca tire os olhos do que Deus anda te dizendo. Se Ele falou que é lá, não importa como você vai chegar lá, se vai ficar arrebentado, se vai chegar lá um bagaço, depois Ele te restaura. Só sei que Deus me deu a palavra e você vai chegar lá, irmão. Essa manhã Deus está levantando pessoas que estavam dizendo, nada acontece comigo, eu não sei porque que Deus me deixou de lado, mas você está aqui, e Deus disse, você não pode tirar os olhos do que eu ando falando com você. Porque o Senhor falou com Pedro, Pedro vem. Enquanto ele olhou para o chamado de Deus, ele foi. Mas quando você quer ouvir as coisas que estão em tua volta falar, você vai ficar paralisado e você vai afundar. Esta é a linguagem do Espírito. Senhor, o que eu vou fazer? Abraão disse assim, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu estou rico, tenho carro, tenho casa, poupança está cheia, Senhor. Mas ele estava chorando dentro de casa. Havia uma tristeza nele. E a Bíblia diz em Gênesis 15, está lá a história, versos de 1 a 6. Vamos ler, porque senão nós temos tempo hoje. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Sabe o que Deus está falando? Abraão, você me ouviu? Sim, Senhor. Eu tenho uma recompensa para a tua vida que vai mudar a tua história. Mas você não pode arredar o pé daquilo que eu estou falando com você. Depois a Bíblia diz que então disse Abraão a Senhor, o que adianta eu ter? Tenho o que tenho, mas não tenho um filho, não tenho um herdeiro. Tem um aqui que é escravo da minha casa, é para ele que eu vou ter que deixar todas as coisas. Sabe o que é uma casa sem filho? Não é fácil não. Eu sei o que é. Diz a palavra no verso 3, disse mais Abraão, a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro.
ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Circunstâncias eram contrárias. A visão era toda terrível. Qual é a visão que você está tendo das coisas? E qual é a palavra que você tem do Senhor? Você vai empurrar isso para frente. O evangelho é prático. Ou você sai daqui praticando, ou você vai afundar. Tua vida não vai sair do lugar. Mas pastor, então levou para fora e disse: sai daí, sai dessa tristeza aí, vem cá, sai da tua casa, que você está muito em casa. Sabe, tem gente que gosta de ficar dentro de casa chorando. Sai de casa! Sai desse quarto, que você não larga desse quarto de chorar. Sai de lá. O Senhor está dizendo para você sair, que Ele tem coisas maiores para fazer com você. Comece a sonhar. Mas a minha vida está difícil. Não tem nada difícil para mim, diz o Senhor. Essa semana eu mandei um monte de recado para um monte de gente aí, que vê que as coisas são difíceis. Não tem nada difícil. Se você acredita no Senhor, cadê os que acreditam no Senhor, que creem de verdade? Então, meu irmão, comece a vivenciar isso. Olha o que diz a palavra. Então levou para fora. Agora disse: olha, eu te dou uma visão. Quantas estrelas? Não dá, Senhor. Conta. Assim será a tua descendência, Abraão. O quê? O quê? Esses dias a irmã está querendo uma criança. Eu falei assim: ô, grávida, eu ainda não estou não. Ô, muda a fala. Claro que você está grávida. A não ser que o maridão disse: ô, maridão, trabalha, hora extra. É o tempo do Senhor. Vai fazer alguma coisa. Vai correr, vai fazer exercício, vai produzir mais. Os hormônios vão entrar em ação, irmão. O hormônio do cara é o hormônio da incredulidade. Só faz por necessidade biológica. De vez de fazer um negócio: Senhor, é a hora, aleluia. Não vai falar isso lá, que aí acaba tudo, irmão, na hora. Primeira coisa que Deus faz conosco nesta manhã é nos tirar da tenda do choro. Quantos estão aqui que estão na tenda do choro, irmãos? Sai dessa tenda. Você quer ver o que? Você quer ver só a vida de escravidão? Você está vendo só as enfermidades? Você só vê o fracasso? Você só está vendo isso? E onde estão as promessas do Senhor? Um dia o povo estava lá no deserto e as serpentes começaram a matar a turma lá. Deus disse assim: levanta aí, levanta uma serpente aí numa haste, e aquele que olhar para esta serpente nunca mais morrerá. Era tipificando Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando você olha para Ele, o Senhor falou com Nicodemos lá no capítulo 3, verso de 14 a 15, Ele fala isso: e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe para quê? Para que todo aquele que crê nunca mais pereça. Nunca mais você vai perecer. Creia nisto. Se você continuar olhando, você não pode tirar teus olhos do Senhor, senão você perece. Senão você não anda, senão você fica aí como um coitado, como uma pessoa ferida toda hora você está mastigando as feridas, você está moendo as suas feridas. A Bíblia diz no verso 14 e 15: Filho do Homem foi levantado, Jesus foi levantado, porque quando você crê, a tua vida começa a ter vida. Só nele que nós temos vida. Nicodemos, olha isto. Assim, quando um pecador, um dia você foi mordido pela serpente do pecado, e a tua vida estava só no pecado, a tua vida era o pecado, a tua vida era pecado, e você nem sabia que tinha que dar nome para eles, mas era só pecado, você estava morto. Mas a partir da hora que você olhou para Jesus, você reviveu. Amém? Então você não pode deixar de olhar para o Senhor. Quando você olha para Ele, você é livre. Fala para o teu irmão: é hora de você olhar para o Senhor. É para o Senhor. Abraão tinha visão do natural e tinha visão do espiritual. Ele tinha visão do natural, que ele já estava acima da idade, mas ele preferiu andar pelo que Deus havia falado.
Qual é a visão que você tem do natural? E qual é a visão que você tem do sobrenatural? Você foi chamado para viver no sobrenatural de Deus. Não diminua, não baixe de nível. Saia daqui nessa manhã se vendo curado, se vendo restaurado, seu casamento fluindo. Você já vai escutando o choro do neném em casa. Você vai já vendo a glória de Deus na tua vida. Não importa o que os outros falem, não importa o que os outros digam, porque não é eles que te sustentam. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te sustenta é Deus. Para de ouvir o que os outros querem falar, que na hora que nós estamos para crescer, sempre chega alguém perto da gente, dizendo coisas, fazendo a nossa vida parar. São os ruídos, os rugidos do diabo. Pode ver, preste atenção numa coisa: toda vez que você quer sonhar com alguma coisa, chega alguém para falar um besterol. Chega ou não chega? Chega ou não chega? Ha! Mas olha aí, você está começando a crescer. Onde é que você andou roubando? Segunda Reis, capítulo 2, verso 10. O grande problema nosso é tirar os olhos do Senhor. Eliseu só teria o que ele teria se ele, na verdade, eu estou me vendo. Eliseu, a Bíblia diz que Elias estava indo embora. E Eliseu, querido, ele queria uma porção. E sabe o que Elias falou para ele? Não tire os olhos de mim, que você vai ter. Ele tinha que ficar concentrado e focado no Senhor. Foca no Senhor, querido. Amanhã a porta está aberta, o sustento está dentro da tua casa, o milagre continua, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Não fique aí ouvindo os rugidos do diabo. Acabou, nada acabou. Só um que pode falar que acabou: o próprio Senhor. Ele bota um ponto final. Mais ninguém. Eu sei que nessa hora o meu filho está me vendo. Eu sei que isso é para a vida dele. Essa semana do desafio. E ele sabe que eu estou em intercessão por ele. Não é fácil, irmão, você pegar um avião e começar a pilotar sozinho. Dias ele sai pilotando sozinho. Mas eu sei que Deus está com ele. Não é fácil para um pai e para uma mãe, porque toda hora as notícias chegam a nós de avião. Avião que teve que descer sem o piloto querer. Não é fácil você ficar ouvindo as notícias desse nível. Mas nós temos uma promessa, que o Senhor o levaria para os altos. E o Senhor vai levá-lo. Olhe para a promessa. Não dê atenção às indiferenças. Olhe para a promessa, irmão. Olhe para a promessa. Não deixe a incredulidade criar condições para você ficar parado. Deus, Ele te dá a fé do tipo dele. Só que você tem que ver como Deus está vendo. Você tem que ouvir sempre a palavra dele. A Bíblia diz em Hebreus 11:13: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, viram antes, glorificaram a Deus antes. Veja-se saudável, filha. Veja-se com aquilo que Deus diz que é para você. Não importa, veja teu casamento, é o melhor. É o melhor, você é a pessoa mais feliz. Veja a tua vida em pé. Não se veja depressivo, não se veja aí acuado. Pratique. Abraão sai desta terra. Ele não esperou. Senhor, o Senhor vai me dar outra terra, me dá a escritura primeiro. Não é assim que a gente quer. Senhor, o que o Senhor vai me dar? A gente quer escritura. Senhor, eu não vou sair daqui não. Para onde é que eu vou? Me dá o GPS. O Senhor sabe que o deserto está aí na minha frente. Gênesis 26, verso 12.
O Senhor chama Isaac. Isaac agora tem um problema lá com o pessoal. E agora a Bíblia diz que ele creu que Deus iria sustentá-lo. Sabe o que aconteceu? Naquele ano, por ele ter vivenciado aquilo que Deus mandou ele fazer, ele recebeu quanto? 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Quantos são abençoados do Senhor? Querido, Deus está contigo. Ele disse, vai, só obedece. Eu abri essa reunião hoje falando sobre adoração. Sabe, obedecer. Às vezes a gente quer adorar, a gente quer ministrar, mas a maior adoração do ser humano chama-se obediência. Você obedeceu, é como se estivesse agradando a Deus no máximo. Alguém tem dito a você que você é pequeno, que você vive no deserto, mas só que você tem que abrir a boca. Irmãos, eu tô atento a que Deus está falando, e Deus está usando um monte de irmão para falar comigo, um monte. E eu quero dizer que nessa manhã, eu quero que você comece a profetizar, porque uma irmã falou que nós estávamos no monte profetizando, que era para nós abrir a boca. Irmão, aquilo foi de Deus, um sonho que ela teve. E eu quero que você levante as tuas mãos agora e profetize algo sobre a tua vida. Está no deserto? Profetize agora que você já saiu do deserto. Você está vendo só as coisas ruins? Comece a ver a tua casa, comece a ver o lugar onde Deus quer da tua vida. Comece a olhar o melhor que Deus tem para você. Levante as tuas mãos. Pastor, isso é loucura. Não, este é o reino espiritual. Entra nele agora. Entra nele. Fala, abra a tua boca, porque a tua boca é a boca de Deus. E a Bíblia diz que aquilo que ainda não existe vai existir em nome de Jesus. Eu quebro todo o laço do passarinheiro na tua vida, e os poços começam a ser abertos na tua vida. Você vai beber da água do Senhor, do melhor do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Hebreus 13, verso 6 diz assim: Deus te dá uma promessa, e é assim com confiança que ousemos dizer: o Senhor é o quê? É o quê? O meu ajudador, não temerei mais nada. Levante as tuas mãos e diga: o Senhor é o meu ajudador. Irmão, está numa igreja que Deus está te levantando nessa manhã, que Deus está te pondo no lugar certo. Ele está alinhando a tua vida, Ele está alinhando a tua casa, Ele está alinhando os teus sonhos. Lute contra as trevas nessa manhã. Deus está tirando pessoas da opressão nessa manhã aqui. Você estava numa cadeia de opressão e você está aqui. Deus está te tirando. Está dizendo que não adianta você ir para um lugar, para o outro. Remédio ali, remédio lá. Porque é Ele que te tira desta cadeia, nesta manhã de opressão. Deus disse: eu vou começar a falar, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Eu sou o teu ajudador. Eu sou o que te ajudo. Eu é que estou ao teu lado. Só porque você vê as coisas escuras? Só porque você viu barreiras? O Senhor disse: eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te deixar, diz o Senhor. Por que as pessoas perdem? Se perdem no meio do caminho. Isaías 40, verso 9 e 10 diz assim: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Deus tem me falado nesse verso, irmãos. Tu, anunciador de boas novas. Irmãos, eu nunca entrei aqui para decretar que eu tenho um demônio em cima da tua vida. Eu sempre decreto que o Senhor é contigo, que Ele não te deixa, é teu ajudador. Tua vida está sendo levantada. E não é porque você dá uma oferta, não. É porque o Senhor, Ele pagou um alto preço pela tua vida. Ele te resgatou das mãos de Satanás. Ele te tirou das trevas, te pôs no reino do Filho do seu amor. Hoje você é amado por Deus. Você não precisa de amor de ninguém. Você não precisa ficar mendigando a atenção de ninguém. Você não precisa dizer: meu amado, meu esposo, me dá um abraço hoje aqui. Se ele não der,
Deus espreme esse cara lá num canto, que quase mata o cara se ele não der um abraço na mulher que Deus deu para ele. Querida, sabe como você não precisa pedir nenhum abraço para esse miserável aí? Ele vai ter que, todo dia, ele vai levantar e vai dizer: vem cá, minha mulher da minha vida. Porque você creu que o Senhor é contigo. Cadê as irmãs para dizer um glória a Deus? Fala a Deus. Fala que esse miserável só levanta, bota a calça e vai trabalhar. Tudo bem que ele me deixa um dinheirinho lá, mas o dinheiro não resolve. Eu quero um abraço. Mas eu não dispenso o dinheiro. Celinha. Tu, anunciador de boas novas, não temas. Diga à cidade de Itaúna: eis aqui está o vosso Deus. Há um Deus nessa cidade. Eis que o Senhor Jeová, o Senhor Deus, virá como algo forte, o seu braço dominará, e a recompensa vem com ele, o salário diante da sua face. Sabe, querido, Deus está nesta cidade, está na tua casa, e as pessoas vão ter que reconhecer o Deus que tem um braço forte. Eu digo, ele está vindo sobre a minha vida, sobre a tua vida, com o seu braço forte, e ele vem e traz a sua recompensa em nossas mãos. Diga: ele vem com poder sobre as nossas vidas. Quando você estiver diante de uma cirurgia, diga: Deus está comigo. Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que me disser a este monte ergue-te. Marcos 11, 23. O grande problema, irmão, é falar. Perdemos a visão e ficamos gago. E não vai sair. Eu falei para você que a questão de monte na tua frente é questão de ótica, questão de visão, visão distorcida. É isso que Jesus estava falando. Quando você tem a visão comigo, não tem monte que fique na tua frente. Você pode falar: sai daqui, monte, vai lá para trás, e eu vou passando. É questão de ótica. Esse texto, as pessoas, o que o Espírito me falou nessa quinta-feira foi isto. Eu lhe asseguro que se alguém disser, anota aí, disser, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim lhe será feito o que disser. Cadê os crentes? Qual é a questão nossa? O problema nosso é de ótica. Estou falando sobre olhar para o Senhor, olhar para a promessa, não tirar os olhos do Senhor, viver na visão do Senhor, e aí você vai ver que isso que se tornou um monte, não é nada. Não é nada. É questão de ótica. Ai, pastor, mas o senhor sabe o que é um câncer? Sei. O senhor sabe o que é uma luta dentro de uma casa? Sei. Tenho 30 anos que eu mexo com gente. Não é porque eu não tenho câncer que eu preciso, não sei. Se for assim, o médico tem que ter tudo que é tipo de doença para tratar de você, irmão. Imagine o dentista. O senhor não sabe o que é cárie, então ele precisa ter todas as cáries para tratar de você. Porque tem irmão que chega assim: o senhor não sabe o meu problema. Eu disse: o médico sabe todos os seus problemas? Claro que não, ele estudou só. Está mandando você ir lá comprar o remédio, tomar, você vai, toma, fica boa. E agora quando eu falo que a palavra funciona, você não vai lá tomar a palavra, não vai beber a palavra, fica aí nessa murrinha. Vida e evangelho é coisa prática. Essa manhã, a tua visão começa a ser arrumada. Aquilo que era grande se tornou pequeno. E o que é grande ainda, vai lá para o último da fila que eu vou ver outras coisas. Eu estou ensinando a igreja a praticar só isso nesse mês. Eu já falei 20 vezes isso, essa é a 21ª. O que está grande, põe por último da fila. Vou fazer outras coisas, vou lavar a louça, vou cuidar do passarinho, não vou deixar isso governar o meu coração. Você está aqui, irmão? O verso 24 diz assim: portanto eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio
que já receberam. Cadê os crentes? Qual é a lição que a gente aprende antes de ir para casa? Que quando a gente fala, toda hora da promessa, a gente preserva a nossa fé. Escreve aí. Eu tenho que aprender a falar da promessa toda hora, para que a minha fé seja sustentada. Toda hora eu tenho uma visão do que Deus tem para mim aqui nessa cidade. E eu tenho ataques de todos os lados. Vocês não imaginam. É ataque de todos os lados. Você sabe como é que Gideão, o Senhor disse, tu és um varão valente. Ele era o mais medroso, mas Deus falou e ele creu. Eu, menor, estou falando que você é o melhor daí. Mas a minha família é mais pobre, Senhor. Ninguém estudou. Você vai ser juiz, cara. Você vai comandar. Mas eu sou meio burro. Não tem problema. Essa burrice vai se tornar em bênção ainda. Às vezes é bom a gente ser burro, porque aí Deus comanda a vida da gente. Ser inteligente tem um preço alto. Aí chega um momento da vida dele que ele tinha que enfrentar, irmãos, uma guerra, os midianitas, aquele que ele mais temia. Lá em Juízes capítulo 7, verso 13 a 15, e sabe o que acontece? Deus dá um sonho para ele. Sabia que Gideão estava na boca do leão já estava começando a querer largar tudo. E a Bíblia diz que Gideão chegou a um bom momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Irmão, teu sonho tem me colocado em pé aqui nesta igreja. O teu sonho tem me feito guerrear. O teu sonho tem me feito avançar aqui nesta cidade. Porque a Bíblia diz que isso aconteceu com Gideão. Tive um sonho, dizia aquele homem. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento dos midianitas e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou todo mundo. E agora diz o verso 14. Seu amigo respondeu, peraí, eu sou intérprete desse sonho. Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todos no acampamento nas mãos dele. E a Bíblia diz, quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação, ele adorou a Deus. E ele voltou para o acampamento de Israel e disse, levante-se. Sabe por quê? Porque o Senhor entregou todos os inimigos nas nossas mãos. Aleluia! Um sonho fez aquele cara ir para frente. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a tua casa, sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e de inteira certeza, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme. O quê? O que é que você tem que reter? Firme. O que é que você tem que reter firme? Reter algo inabalável. Põe na NVI, filho. Retenhamos, apeguemos com firmeza a esperança que professamos, que confessamos. Há uma versão que eu estou aqui na minha mão, que diz assim, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. O que é que você tem confessado? O que é que você tem confessado? Ele é fiel, Ele é fiel. Quem prometeu é fiel para você. Se Ele falou que Ele está guardando, Ele guarda.
Se Ele falou que está curando, já está curado. Se Ele falou que você vai chegar lá, você vai chegar. Retenha isso firme. Fale, comece a falar isto. Comece a fazer com que isto atinja o ambiente onde você está. E você não queira ouvir os rugidos que estão em tua volta. Este é um ano, Deus falou para nós que seria um ano frutífero. Mas Deus não falou que nós iríamos ser afiados tanto, ser exprimidos. Sabe, mas dá uma olhada se não está frutífero. Está ou não está? Teve luta, está tendo luta, tá. Mas é um ano frutífero. É ou não é? É ou não é? É um ano que nós estamos, Deus está batendo na gente, mas a gente está tendo fruto. É um ano de termos. Agora por quê? Comece a falar das bênçãos. É um ano frutífero. Agora que você onde você tem posto teu olho? Só no vento? Só no que não deu certo aí? Cria. Cria. Jesus disse: Marta, Maria, eu não falei para vocês? Ô mulher teimosa. João 11:40. Ô mulher teimosa, já não te falei? Se você crer, verá a glória do Senhor. Já não te falei, ô cabeçudo, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Cadê o amém dessa igreja? Não está escrito lá? Não lhe falei? Já não te falei? Outra versão diz isso, que se você crer, verás a glória de Deus. Está aí a tua bênção. Fique em pé e comece a saudar o Senhor pelo teu milagre, pelo novo lugar. Sua boca será cheia de louvor. Sua casa, aquilo que você tem recebido do Senhor. Agora o diabo quer que você veja só as tormentas. Fala para o teu irmão: no dia mais escuro, comece a confessar o que Deus tem te dado. Cadê o glória a Deus? Fala para ele: Deus não vai te deixar. No momento certo você vai ver abundância. Tua casa, todos cairão de joelhos diante do Senhor. Aleluia! Todos. Dê a mão para o irmão. Deus vai te dar, e você vai rir do que Ele te der. Você pode dizer: o meu Redentor vive. Você vai rir ainda. É verdade, Senhor. O alimento foi dado. A palavra está na mesa. Coma, se alimente disto. Não se alimente de outras coisas. Guarde isso. Só um meio de a gente preservar esse depósito que Deus tem colocado em nossas vidas. Falando dele, declarando. Eu tenho ensinado a nossa comunidade a viver isso. Eu tenho vivido isso. Eu não paro por nada. Eu tenho um chamado para seguir. Muitas coisas se levantam. Esses dias Deus me livrou da morte, porque Ele tem um propósito com a minha vida aqui ainda. Não era para eu estar aqui, irmão. Mas esta é a convicção, que Deus ainda vai me usar muito nesse lugar. Não tenho dúvida. Mas vai te usar também. Levante a mão do irmão. Aleluias. À noite, qual é o valor da tua família? Qual é o valor que você tem dado para os teus queridos? Você é o meu respirar. Nós aprendemos agora, recebemos a palavra,
Este é o meu Precisamos respirar. fazer orações conforme as promessas que temos. Tua Não importa. vontade feita em mim. E este é o meu pão. Você ouviu a palavra? E este é o meu pão. Aleluias. É esse que me alimenta. Tua vontade. Tua vontade, não a minha. Feita Em mim. em mim. Oh Senhor. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Quantos nessa manhã tem uma promessa do Senhor sobre suas vidas? Então você agora, você vai falar ao Senhor essa promessa em voz alta. Eu estarei orando pela tua vida. Meu Deus, obrigado por esta manhã. Tu és o nosso respirar. E aqui estão as promessas. Promessas de casa, promessas de filhos, promessas de famílias, promessas de uma vida, Senhor, uma vida equilibrada, uma vida, Deus, de milagres, promessas de cura, promessas de restauração, promessas de vida verdadeira. Senhor, eu ministro agora, Senhor, novamente esse sonho desta serva, desse servo, promessa de santidade, promessa, Senhor, de casamento, promessa, Deus, de vida verdadeira, promessas de um neném, promessas, ó Deus, promessas, elas estão queimando em nosso coração. Por acaso o Senhor, abrindo este ventre, não daria também filho? Senhor, 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 Tu és Deus de milagre, Tu és Deus que nos colocaria como cabeça, não como cauda. Tu és Deus que temos levantado, e nós cremos, nós estamos acreditando, porque a Tua palavra é a Tua palavra, é a Tua palavra. Senhor, o Senhor nos mandou ir, e nós estamos indo em Tua direção. Meu Deus, entrega agora aos Teus servos o renovo nessa manhã, o renovo, a alegria, a vida, em nome de Jesus. Receba isso, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos. Eu nada sou sem ti, Deus, Jesus. Perdido estou sem ti. Estávamos perdidos sem a Tua presença. Fomos encontrados pelo Senhor. Ele não nos deixaria à deriva. Não. Esse não é o Deus que eu sirvo. Um dia Ele te tirou de lá, mas não para te melhorar de vida, mas para te botar numa vida em que você iria rir da sua própria vida, de tanta e tanta glória. Tanta glória que chegaria na tua família. Eu abençoo a tua vida agora. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão com o seu Espírito seja sobre você e tua casa, sobre teus queridos, sobre os planos que Deus tem sobre a tua vida. Diga comigo que nesta hora o Senhor é comigo, por onde quer que eu for. Amém? Deus abençoa o irmão Gilmar, o Ministério do Louvor da Igreja Batista de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Meu Deus, abençoa os que estão conectados conosco. Toda hora, Senhor, coloca alguém com necessidades, e nós estamos ligando isso sobre a tua vida nesta manhã. Há um avivamento onde você estiver.
Há uma vida que o Senhor está derramando sobre você nessa manhã. Você está saindo para a vida de Deus. Você está saindo cheio do Espírito de Deus. Não importa o que aconteceu esses dias, o que aconteceu há meia hora atrás, há 40 minutos atrás, é daqui para frente. O Senhor quer te honrar em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. A presença do Senhor irá contigo.